pessoal. Então a gente vai continuar na primeira parte de eletromagnetismo, do estudo do eletromagnetismo, agora já entrando propriamente na relação entre eletricidade e magnetismo, né? Na primeira abordagem do assunto, a gente definiu o que era o magnetismo, falamos um pouquinho sobre a formação de campos magnéticos em objetos chamados de dipolos, como por exemplo ímãs, e a diferença desses dipolos quando comparados, por exemplo, com as monocargas, né, na eletrostática. Bom, para a gente poder estudar o eletromag, a gente vai basear a nossa análise, a nossa construção do modelo, a partir de 3 experiências. Né? A gente pode olhar para a trajetória do eletromagnetismo e ressaltar 3 momentos bem importantes com algumas observações experimentais que trouxeram à tona os conceitos, né? Principalmente a relação que o magnetismo tem com a eletricidade. Então, quando a gente vai estudar eletromag, talvez vocês devam lembrar do cursinho, a gente estuda 3 fenômenos do eletromag. E o nosso estudo vai ser baseado nessa sequência. A gente vai falar primeiro do fenômeno relacionando campo magnético com corrente elétrica, depois o segundo fenômeno, que tem relação com o primeiro, que é a força magnética em condutores, e o terceiro, que eu acho que é o mais loucão de todos, o mais interessante, é a da força eletromotriz induzida por campo magnético. Né? Eu consigo produzir variações produzir campos elétricos a partir de oscilações de campos magnéticos. Depois a gente também comenta que seria o terceiro fenômeno, que é a lei de Lenz, né? Então, ó, a gente vai começar o nosso cronograma listando esses fenômenos, tá? O primeiro fenômeno que a gente vai estudar, parte 1. Correntes elétricas podem gerar campos magnéticos. Correntes elétricas. Esse aqui é o famoso experimento de Ørsted, tá? O Ørsted fez um experimento, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre em detalhes, onde ele consegue perceber esta situação. Ele percebe que quando ele faz um condutor ser percorrido por uma corrente, em volta desse condutor, você consegue fazer surgir campos magnéticos. Tá? O segundo fenômeno, que é mais relacionado ao que a gente chama de lei de Ampère, fala que quando você pega um fio, um condutor, faz esse condutor ser percorrido por uma corrente. Então você tem cargas elétricas em movimento. E aí você pega esse condutor e coloca ele dentro de um campo magnético. Então você tem um fio com corrente elétrica e coloca esse fio em um campo magnético. A interação do fio com o campo fará, em algumas situações, fará surgir no fio uma força magnética. As cargas que estão se locomovendo dentro do condutor ficam suscetíveis a forças magnéticas. Então, o experimento de Ampère, ele mostra que uma carga, quando imersa num campo, sofre a ação de uma força que não é elétrica. Não é um campo elétrico. Ela consegue ser sensibilizada pela ação de campo magnético. É muito interessante perceber que o campo gravitacional está relacionado à massa, o campo elétrico está relacionado à carga, e o campo magnético também poderá se relacionar à carga, mas essa carga precisa ter algumas condições que depois a gente comenta. Tá? E o terceiro fenômeno, que seria a terceira parte da história, é o que a gente vai chamar, né, de força eletromotriz induzida. Nós aprendemos quando estudamos eletrostática e eletrodinâmica que para você produzir uma força eletromotriz você precisa de um gerador. Pode ser uma pilha, pode ser um gerador solar, pode ser um gerador eólico, que é porque você vai transformar uma energia em elétrica. Muito bem. A gente vai perceber no terceiro experimento, no terceiro fenômeno, que eu consigo gerar força eletromotriz a partir de movimentos de ímãs. A partir do momento que você consegue provocar movimentos de ímãs em relação a certos condutores, eu consigo gerar nesse condutor corrente elétrica. Tá? Daqui a gente tem uma gama de tecnologias que são, vamos dizer assim, desenvolvidas a partir desse conceito. Né? A própria geração de eletricidade nos moldes que a gente tem no Brasil, nas hidrelétricas, por exemplo, nas termoelétricas e nas termonucleares, toda geração de energia nessa matriz, vamos dizer assim, ou nessas matrizes, elas são feitas a partir de
forças eletromotrizes induzidas, né? Aquela velha história que eu sempre comento para vocês na aula. Olha, a queda d'água na hidrelétrica movimenta uma turbina. A turbina está acoplada a um ímã. O ímã começa a se movimentar. E essa movimentação vai causar uma variação de campo magnético, e a variação de campo magnético vai gerar uma corrente elétrica no condutor. Então é muito legal essa terceira lei, que é a terceira lei de Lenz, né? Porque ela vai explicar esse tipo de mecanismo, tá? Tranquilo? Então a gente vai começar com a primeira parte, falando das correntes elétricas, como sendo, vamos dizer assim, fontes geradoras de campos magnéticos. Então, vamos começar. Vamos trocar aqui o slide para a gente já começar. Correntes elétricas podem gerar campos magnéticos. Bom, para a gente poder entender melhor essa frase, vamos começar analisando o experimento de Ørsted. Essa figura que vocês estão vendo aqui, ela mostra uma modelagem relativamente simples do que é o experimento de Ørsted. O experimento de Ørsted, basicamente, ele é formado por um sistema de gerador, tá? Pode ser uma bateria, uma pilha. Deixa eu trocar aqui, peraí. Aqui nós temos uma bateria, tá? Um gerador de corrente contínua, um polo positivo, um polo negativo, tá? Aqui nós temos um condutor, nós temos uma lâmpada, que seria um elemento resistor, tá? E uma chave de abre e fecha, ok? Então, na figura 1, a gente vê a chave aberta, portanto, lâmpada apagada. Notem que sob o fio, abaixo do fio, eu coloquei aqui uma bússola, tá? E a bússola tem uma agulha que vai apontar de acordo com a orientação do campo magnético da Terra, tá? Beleza, então ela está apontando numa certa direção. Como a gente viu na primeira parte, né? O norte da bússola vai ser atraído pelo sul do campo magnético da Terra. E o sul da bússola vai ser atraído pelo norte do campo magnético da Terra. Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a chave. Quando eu fechar a chave, eu vou observar uma mudança da bússola. Então a bússola estava de um jeito, aqui ela está de outro. Tá? Aqui você tinha a bússola apontando o norte para lá e o sul para cá. Tá? Quando eu ligo a corrente, quando eu ligo o sistema e faço a corrente elétrica passar por aqui, a bússola simplesmente se alinha de uma outra forma. Aí você fala assim, Danilo, mas o que isto quer dizer? Bom, se no momento em que eu liguei a corrente, o sistema, eu fechei o circuito, a corrente passou por aqui e a bússola desalinhou, significa que a bússola está sensível a um campo magnético que não é o da Terra mais. Esse campo magnético, ele é o campo magnético gerado pela presença de corrente elétrica no fio. Então, o fio, em última análise, se torna uma espécie de eletroímã. A partir do momento que você proporciona a passagem de corrente, cria-se o campo. E veja que se eu desligar a chave, a bússola volta a se alinhar com o campo magnético da Terra. Ou seja, agora ela passa a ter influência do campo magnético. Tá? Então, o experimento de Ørsted, ele percebe, ele traz para a gente essa relação entre corrente elétrica e campo magnético. Então, você pode dizer que é um campo magnético induzido por uma corrente elétrica, certo? Tá? Então, aqui nós temos o resumo da ópera. Toda corrente elétrica origina no espaço que a envolve um campo magnético. Lembrar que campo é um conceito espacial, ok? Aqui a gente tem uma série de tecnologias que foram desenvolvidas a partir desta lei, desta percepção. Tá? Como eu disse para vocês, os eletroímãs são exemplos claros de tecnologias que foram desenvolvidas a partir desse conceito. O próprio desenvolvimento daquele trem magnético que flutua, né, aquele trem supersônico, que por flutuar nos trilhos não tem basicamente coeficiente de atrito, tá? O mecanismo que proporciona a flutuação do trem é um mecanismo a partir de eletroímã, né? Uma corrente elétrica induz a formação de campos magnéticos, esses campos fazem com que o trem fique suspenso,
tá? Flutuando. Você tem o desenvolvimento dos alto-falantes, você tem uma série de coisas que são desenvolvidas a partir desse fenômeno, tá? Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque se tem tecnologia por trás, o Enem gosta. Então, pode ser um assunto cobrado nas provas que vêm por aí, tá? Em se tratando de outros vestibulares, né? Os vestibulares, a Trinca lá, Unesp, FUVEST, Unicamp, vez ou outra cai, né? Sempre tem uma questãozinha de magnetismo, pode ser bússola, pode ser primeiro, segundo ou terceiro fenômeno, a gente não tem como adivinhar, ok? Bom, como é que nós vamos esmiuçar esse processo? O que se estuda então aqui? Bom, quais são as características desse campo? Ele é um campo? Como é que eu calculo ele? Se ele é um campo, ele é uma grandeza vetorial, portanto ele tem direção e sentido. Como é que eu desenho este campo magnético, basicamente, tá? Então, a gente vai trabalhar com 3 situações. A gente vai estudar o campo gerado em condutores retilíneos, Então, eu vou pegar um fio reto e analisar qual é o comportamento do campo magnético nesse fio reto. Depois a gente vai falar das espiras. Tá? Para quem não sabe, ou para quem nunca viu o termo espira, as espiras são fios, mas elas são fios feitos de um jeito especial. É um fio assim, ó, você faz isso, aí depois você cria uma espécie de um círculo, sem encostar aqui e vai. É um fio circular. É uma corrente elétrica gerada num condutor circular. Você tem espira circular, você pode ter espira quadrada, você pode ter espira retangular. Você tem uma série de espiras. Ó, por exemplo, isso aqui seria uma espira retangular. Tá? São condutores que têm certas formas geométricas. A gente vai perceber que quando o condutor é associado dessa maneira, o campo elétrico fica muito interessante dentro dele. O campo magnético, perdão. E depois a gente vai falar das solenoides. Famosas bobinas, né? Solenoides. As solenoides, na verdade, são espiras enroladas. Então você imagina que você pegue, por exemplo, um tubo, assim, ó. Aí você pega um fio de cobre, enrola ele, enrola, 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 faz ele todo enroladinho e depois tira o tubo de dentro. Você fica com um solenoide, tá? As solenoides são várias espiras, todas elas associadas, tá bom? Beleza. Então, em cada um desses condutores, a gente vai ter uma característica para o nosso campo, magnético, tá? Que é dada pela famosa regra da mão direita, né? Quando a gente estuda eletromag, destacam-se 2 regras muito famosas, que são as regras da mão direita e da mão esquerda. Uma coisa muito interessante da gente citar antes de entrar nessa parte, né? É você entender por que existe regra da mão direita e regra da mão esquerda. As regras da mão direita e esquerda, elas existem porque nós estamos trabalhando simultaneamente com vários vetores. E esses vetores estão em situações tridimensionais, muitas vezes. Um está paralelo ao outro, mas pode estar perpendicular, saindo do plano. Então, torna-se necessário essas regras para que nós tenhamos noção de não só x, y mas x, y e z, o terceiro eixo, que é o eixo da profundidade. Então, vocês vão sentir, né, nessa análise vetorial, que vai aparecer coisas do tipo, coisas saindo da tela, coisas entrando na tela, que são os vetores que a gente vai determinar daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente vai nessa linha de ação, tá? Primeiro, o condutor retilíneo, como é o campo nesse condutor, depois como é o campo nas espiras, depois como é o campo em solenoides, ok? Então, podem tirar print para a gente seguir com o próximo slide, galera. Bom, vamos começar então a analisar qual é o comportamento, qual é o perfil, quais são as características do campo magnético gerado num condutor retilíneo. Tá? Então, eu peguei novamente aquela figura que nós tínhamos mostrado na parte de linhas de campo, não sei se vocês lembram, no final da primeira parte do assunto, eu mostrei para vocês que existem várias maneiras de você gerar campos magnéticos. Uma delas é pegar um condutor, como vocês estão vendo aqui, e colocar esse condutor
percorrido por uma corrente elétrica, tá? Nossa corrente elétrica aqui ela vai ser constante para nós aqui. Aqui nós vemos as linhas de campo, aqui, as linhas de campo. Então, as linhas de campo, nessa situação, elas são linhas concêntricas, tá? A gente até pode colocar essa observação, ó. Linhas de campo concêntricas. Tá? Em relação a que centro, na verdade, exatamente o condutor. Então, é como se o condutor fosse o centro de uma circunferência. E as linhas de campo estão percorrendo o nosso condutor de maneira radial a ele, certo? De maneira concêntrica a ele. Tá? Essas linhas de campo serão as referências sobre as quais nós vamos desenhar o campo. Só que aí é que está o problema, porque uma vez que você sabe que as linhas de campo são concêntricas, temos um outro problema. Lembra que toda linha de campo ela sai de um norte e chega em um sul. Isto significa que toda linha de campo magnético tem uma direção e um sentido. Neste caso, o campo magnético também terá um sentido. Esse sentido depende das linhas de campo. O que eu quero dizer é que você tem que pensar na hipótese dessas linhas de campo estarem sendo direcionadas, vamos dizer assim, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Por exemplo, aqui eu tenho duas situações. A situação do lado esquerdo tem aqui o condutor, agora nós estamos olhando o condutor por cima. E notem e prestem muita atenção, principalmente para quem nunca estuda eletromag, porque isso é uma novidade. Tá vendo esse pontinho aqui, ó, essa bolotinha com esse pontinho? Isso aqui representa a corrente elétrica saindo da tela para você. Então a corrente elétrica está saindo, tá vendo? Você percebe que ao desenhar o campo magnético, eu vou desenhar o campo tangente a uma linha de campo. Isso aqui é uma linha de campo, ó. Isto é uma linha de campo. Então, meu campo magnético, ele foi desenhado de maneira tangente à linha de campo, separado a uma distância qualquer do meu condutor. Tá? Isso aqui será a distância do condutor até o ponto. Então, a gente diz assim, olha, no ponto P, o campo magnético gerado pelo condutor está apontando para cima. Tá? Isso para a corrente saindo do plano. Então, a gente vai dizer que o campo está indo no sentido anti-horário. Só que acontece o seguinte, eu vou puxar para o lado aqui para você perceber uma outra foto. Quando a corrente está entrando, e aí para os marinheiros de primeira viagem, isso aqui é o símbolo da corrente entrando na tela. Então, imagina que a corrente está entrando na tela. Quando a corrente está entrando na tela, eu desenho o vetor no ponto P, tangente, só que para baixo. Então, qual é o problema? Essa corrente, ela pode, essa linha de campo, ela pode ter uma direção, uma setinha no sentido horário ou anti-horário, tá? Para você atribuir essa direção e esse sentido, você vai usar a famosa regra da mão direita. Então, deixa eu completar aqui para vocês, ó, para nós lermos todos juntos, ó. Num dado ponto P, o vetor indução magnética será sempre tangente à linha de campo. Então, a linha de campo é uma circunferência. Você escolhe um ponto, faz a tangente. Agora, ele pode ser tangente no sentido anti-horário ou tangente no sentido horário. Tá? Para você não ter que ficar decorando como é cada caso, a gente vai usar a regra da mão direita que eu vou explicar para vocês agora. Tá? Tranquilo? Outra coisa importante é que a direção do vetor, ó, ela é perpendicular ao plano definido pelo ponto e pelo condutor. Ela é perpendicular ao plano definido pelo ponto e pelo condutor. Então, veja, o condutor e o ponto, tá vendo? Ó? Eles estão formando um plano aqui, ó. Tá vendo que eles estão formando um plano? Esse aqui é o plano, tá? O meu vetor ele é perpendicular ao plano.
Então, ou seja, está formando um ângulo de 90 graus, tá? Beleza? Veja como funciona a regra da mão direita. Vamos imaginar, e aí eu peço que vocês peguem aí cada um a sua caneta, a sua lapiseira, para a gente brincar de regra da mão direita. Vamos imaginar que a minha caneta aqui seja o meu condutor, ok? Meu condutor retilíneo. Eu vou pegar a minha mão direita e vou fazer um joinha. Só que um joinha com a mão aberta, assim, ó. Tá? Não com a mão fechada, mas com a mão aberta. Joinha. Tá? Como que vai funcionar? O teu polegar, ele vai representar a corrente elétrica. Então, o teu polegar, ele vai representar a corrente elétrica. E os teus dedos que estão abertinhos representam o sentido do campo, que pode ser horário ou anti-horário, né? Aqui é anti-horário, ó. Eu estou fazendo assim, anti-horário ou horário, tá? Então, como é que a coisa funciona? Vamos representar a figura que vocês estão vendo do lado esquerdo. Então, eu vou pegar o condutor. Isso aqui é o condutor, ó. Minha mão está aqui, tá? Minha mão. Agora, presta atenção que eu vou virar o polegar para o meu rosto. Quando eu viro o polegar para o meu rosto, a corrente está saindo da tela para mim. Então, faça a mesma coisa para vocês aí. Se você virar o polegar para o seu rosto, ou seja, a corrente está saindo da tela, você percebe que os seus dedos eles vão no sentido anti-horário? Anti-horário? Então, para a corrente saindo, vale a regra da mão direita. Ó, corrente saindo, sentido do campo anti-horário. Anti-horário. Por que isso faz uma diferença danada? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui uma bússola, olha que coisa louca. Coloca uma bússola aqui. Esta região da bússola aqui, ó, ela está apontando para a parte de cima do campo. É como se você estivesse dizendo que aqui tem um ímã que tem um polo norte aqui e um polo sul aqui. Então aqui tem um campo magnético no sentido norte e sul, nesse exato momento, por causa do fio. Percebem isso? Quer dizer, quem é que gerou esse campo aqui? Foi um ímã? Não, foi um fio. Se eu colocar uma bússola aqui, veja, o norte da bússola vai apontar para o sul magnético. Ó, é como se aqui fosse um sul magnético. Tá? Então aqui seria o norte da bússola, ó, norte da bússola, e aqui sul da bússola. Tá? Por exemplo, se eu quiser representar o campo nesse ponto aqui, ó, pega um outro ponto qualquer. Eu sei que o campo é tangente e no sentido anti-horário. Ó, aqui tem um campo assim. Então, se eu colocar uma bússola nessa região aqui, ela vai estar alinhada para esse campo. Quer dizer, em qualquer ponto que você pegue dessa linha de campo, você terá um vetor dado pela regra da mão direita. Tá certo? Beleza. Aqui a mesma coisa. Veja, agora vamos para a figura do lado direito. Ah lá. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão, vai virar o polegar para o computador. Vai virar para a tela do teu computador ou do celular, onde você estiver assistindo. Porque aí a corrente tem que entrar na tela. Tem que entrar na tela. Tem que entrar na tela. Quando você vira a corrente para dentro da tela, você vê que a tua mão direita vai começar a fazer isso para o sentido horário. Horário. Tá? Então, corrente entrando, sentido horário. Regra da mão direita. Tá? Nos exercícios a gente vai praticar um pouquinho essa determinação. Mas é sempre importante pensar que o polegar é a corrente. E os seus dedos aqui são exatamente o que vão dar direção horária ou anti-horária para o campo magnético. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Podem tirar print, então, para a gente seguir, para a gente falar um pouquinho sobre o módulo desse campo, né? Porque até aqui a gente descreveu a direção e o sentido, que é dado pela regra da mão direita, tá? É muito importante perceber que essa direção e sentido, ela está baseada, ela está alicerçada na representação das linhas de campo. Se a gente não tivesse essas representações, seria difícil a gente imaginar como o vetor se comportaria naquele dado ponto, tá? Beleza?
Então vamos lá. Ó, aqui tem a regra da mão direita, tá? É bem legal você olhar para essa figura aqui, ó, e fazer o teste junto, tá? Ó. Pega aí sua mão, olha para o jeito que a mão do cara tá na foto e tenta imaginar agora aqui um condutor, ó. Aqui um condutor. Então, ó, figura 1, mão direita, tá? Eu tô assim, né, na verdade, aqui. Figura 1, mão direita, para mim. Figura 2, mão direita com a mão subindo, com a corrente subindo. Veja a setinha indo para a direita ali, ó, para fora da tela, né? A figura 3, corrente descendo, tá? Então a gente vai fazer os desenhinhos para a gente poder mostrar depois as orientações de campos, tá? Beleza? Aqui. Aqui nós temos o valor do campo em si. Quanto vale este campo? Então, o módulo do campo, ele vale μi 0i, sobre 2πr. μ0i sobre 2πr. Tá, vamos traduzir o que é isso. O campo magnético vai sair em Tesla, que é a nossa unidade de medida para ele. Tá? O μ0i é uma constante que vai depender do ambiente onde você está. Assim como a eletrostática tem a constante K0, no magnetismo eu tenho uma constante também. Está aqui a constante. Ó. Tá? Essa constante ela se chama permissividade magnética do meio. Tá? A constante padrão, que é quando o meio é o vácuo, ela vale 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá? Que é a unidade dessa constante. Tá? A corrente I dada em ampere, e esse R aqui é uma distância bem importante, gente. Deixa eu mostrar para vocês uma figura aqui. Ó. Veja. Aqui, de novo, a gente vê o condutor ó, com a corrente saindo da tela, e essas linhas são as linhas de campo. Tá? Percebam que esses vetores em azul são maiores do que os vetores em vermelho. O que essa representação está mostrando para a gente? Assim como o campo elétrico, o campo magnético também depende da distância. Quando você pensa num campo, quando você pensa numa fonte geradora de campo, quem seria a nossa fonte geradora? Não é o fio? Então é razoável a gente imaginar que quanto mais próximo ao fio, maior vai ser a interferência do fio naquele ponto. Ou seja, o campo vai ser mais intenso. À medida que você vai se afastando do fio, o campo vai se tornando menos intenso. Então, o que seria este R? Seria a distância, o raio da linha de campo, onde você está considerando aquele ponto, até o fio. A distância mesmo. Tá? Então, veja, quanto maior a corrente que passa no condutor, maior o campo magnético, e quanto mais longe do fio, menor o campo magnético naquele ponto, tá certo? Então a gente tem uma relação diretamente proporcional com a corrente e temos uma relação inversamente proporcional com a distância, tá? μi sobre 2πr. Beleza? Tranquilo, gente? Basicamente é isso que você precisa saber sobre condutor retilíneo. O que a gente vai fazer agora, nos próximos slides, é trabalhar com os condutores que não são retos, as espiras e as solenoides. A gente vai perceber, na verdade, que tanto o módulo do campo como a direção e sentido são dados pelas mesmas dinâmicas. A fórmula é parecida, a regra da mão direita vai continuar valendo, tá? Só que agora a gente vai fazer uma adaptaçãozinha para poder entender a história na solenoide, tá bom? Só lembrando que, para a mão direita, corrente e campo. Ó, corrente e campo, ok? Beleza? Então, tirem print desse slide para a gente entrar no item B, que seriam as espiras. Vamos falar, então, do campo magnético gerado por espiras. Gente, como eu disse para vocês, as espiras elas são condutores que, por conta da sua geometria, vão gerar campos magnéticos de forma muito peculiar, sobretudo na parte central.
Essa foto que vocês veem aqui, ela é uma espira, tá? Ela é a foto de uma espira, só que vocês estão vendo, na verdade, metade da espira, porque a outra metade está embaixo desse plano. Esse plano, na verdade, contém as tais limalhas de ferro, tá? A espira é um fio que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, né? E aí nós observamos uma característica bem especial sobre as linhas de campo geradas na espira. Porque veja só, se você olhar essa parte aqui, ó, da esquerda, você percebe as linhas de campo meio que circulares, como se fosse um condutor reto, né? Tá vendo, ó? Só que como a espira tem essa geometria dela torta, o outro lado ele também se comporta como um condutor reto, tá vendo? Então é como se a corrente estivesse entrando aqui, ó, ela sobe e desce, ou desce, sobe por aqui e desce por aqui. Isso vai depender do sentido, né? Horário seria da esquerda para a direita, ou anti-horário da direita para a esquerda, ok? Mas o que a gente percebe é que na parte central da espira, as linhas de campo são bem alinhadinhas, não é mesmo? Então a gente vai trabalhar com o campo gerado no centro da espira. Nós não vamos calcular os campos nessa parte aqui, ó, tá? O cálculo nessa parte ele envolve uma matemática um pouquinho mais pesada, que a gente nem no ensino médio pega. Então a ideia é calcular no centro da espira, tá? Veja qual é o problema, gente. As linhas de campo, elas sugerem duas possibilidades. Veja, eu vou traçar para vocês aqui uma linha e eu quero que vocês imaginem essa linha, ó. Tá vendo essa linha que eu vou traçar aqui, ó? Imagina que eu consiga cortar a imagem bem aqui. Você concorda que isso aqui é o plano da espira? Ó, eu vou cortar a espira parte de trás dela, parte da frente, tá? Então isso aqui é um plano. O que pode acontecer é ou as linhas de campo estarem entrando nesse plano, ou as linhas de campo estarem saindo deste plano. Tudo vai depender da corrente. E o fato é que quando a corrente passar pela espira, a passagem de corrente na espira tornará a espira um ímã. Ou seja, a espira vai ter polos. A espira vai ter um polo frontal e um polo traseiro. É como se a espira fosse o próprio ímã, tá? Por exemplo, se o vetor campo magnético entra no plano, você vai ter um polo aqui e um outro polo aqui. Se o vetor campo magnético sai do plano, você vai ter um polo aqui embaixo e outro aqui em cima. Daqui a pouco a gente vai comentar isso, tá? Mas o fato é que, ao fazermos uma espira ser percorrida por uma corrente elétrica, nós a tornamos um ímã. Aí você imagina, por exemplo, se eu consigo associar várias espiras ao mesmo tempo, uma juntinho da outra. Aí eu tenho a solenoide, o meu ímã fica mais forte. Então a ideia de você fazer uma bobina, que é um monte de fio enrolado, é para você criar no centro da bobina um campo magnético de altíssima intensidade, né? Os aceleradores de partículas, por exemplo, são aparelhos que utilizam desse tipo de mecanismo. São solenoides enroladas que produzem campos extremamente intensos para conseguir fazer as partículas andarem ali, colidirem, uma série de experimentos de tecnologia de ponta, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as características desse campo, tá? Bom, como é que eu calculo o módulo do campo elétrico? Lembra que no campo magnético do condutor retilíneo era μi sobre 2πr, certo? μi sobre 2πr. Aqui na espira, a fórmula é bem parecida, ó. É μi sobre 2r, onde, obviamente, I é a corrente que passa na espira. Então, quanto maior a corrente, maior o campo no centro dela. E o R é o raio da espira. Então, da distância do centro até a espira, eu tenho o raio. Quer dizer, o que a gente começa a perceber? Quanto menorzinho for o raio da espira, quanto menorzinha for a espira, maior é o campo que ela gera. Se essa abertura da espira for muito alta, o campo lá no centro é pequeno. Você quer um campo intenso? Faz uma espira pequenininha, tá? Outra coisa, obviamente, quanto maior a corrente, maior o campo, tá?
Como é que a gente determina o campo magnético no centro da espira? Porque, veja, o campo ele pode ser ou saindo da espira ou entrando na espira. E aí vale a gente entender que o conceito de saindo e entrando, ele é dado a partir de um referencial que é o seguinte. Imagina você, deixa eu virar de lado, coloca a espira na sua frente. Coloca a espira na sua frente. Então, a face que você está olhando para a espira é a face frontal dela. Então, você tem coisas entrando na espira, como se fosse entrando na tela, e coisas saindo da espira, tá? Beleza? Aqui a gente tem um exemplo bem legal de como isso pode ser representado, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá? Daqui a pouco a gente vai discutir melhor a história. Veja, aqui você tem uma espira, tá? Veja que a corrente ela está entrando na espira pelo lado direito e ela está sendo percorrida no sentido anti-horário, tá vendo? Ó? Quando a corrente percorre a espira no sentido anti-horário, o vetor está saindo da espira. Então seria esse vetor aqui, ó. Então, para a corrente anti-horária, ó, presta atenção. O que seria a corrente anti-horária? Vamos colocar de outra cor aqui, ó. Vamos fazer assim. Para uma corrente anti-horária, o vetor está saindo da espira. Tá? Então, ele está saindo da tela. Ah, mas tem uma regra. Tem regra da mão direita. Tem a regra da mão direita. Só que agora o que você vai fazer na regra da mão direita? Na regra da mão direita eu tenho, o meu polegar é a corrente, não é? Então o que você faz? Faz o teu polegar percorrer a espira. Então imagina a espira e o teu polegar percorrendo ela. Se você colocar o teu polegar para percorrer a espira, percebe que as suas mãos elas vão sair de lá de trás da espira para fora, tá? Imagina a espira como se ela fosse isso aqui, ó. Então, ó, aqui por dentro da espira, a nossa mão ela está saindo da tela, tá? É regra da mão direita. Agora, se a corrente for no sentido horário, você faz ao contrário. Pega a espira, coloca teu polegar assim, ó, e faz assim, e dobra. Quando você dobrar, você vai perceber que o teu polegar vai entrar no plano da espira. Ele vai entrar, os seus dedos vão entrar no plano da espira. Os seus dedos que representarão o campo magnético. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Campo magnético. Entrando na espira, tá? Sempre que você precisar determinar o campo, olhe para a regra da mão direita. Escolhe a corrente do jeito que ela vai e abraça a espira. Veja se o seu dedo passa de trás para frente, que seria no sentido, a corrente no sentido anti-horário, ou veja se o seu dedo vem de frente para trás, que é o azulzinho, sentido horário, tá? Regra da mão direita. Tudo bem, gente? Eu vou discutir caso a caso essas duas situações. Por quê? Porque tem um macete para você pegar isso, tá? Tem um macete pensando na regra da mão direita. Porque o que acaba acontecendo? Na medida em que a espira se torna um ímã, esse ímã terá um polo norte e um polo sul. Então a espira terá um polo. Cada lado da espira terá um polo. O lado frontal terá um polo, que será norte ou sul, e o lado traseiro, vamos dizer assim, o lado posterior, seria o lado oposto, o outro polo. Então a gente vai aprender a determinar polos numa espira, porque essa parte do polo, ela vai ter relação direta com o terceiro fenômeno, que é a lei de Lenz, que eu preciso determinar os polos da espira, tá bom? Beleza. Aqui, deixa eu ver. Beleza, então tira print para a gente seguir agora discutindo isoladamente, tá? Cada um dos dois eventos, aí horário e anti-horário. Como determinar o polo de uma espira a partir do sentido da corrente elétrica? Então, o primeiro caso que a gente vai discutir é o caso da corrente no sentido anti-horário. Então, eu tenho à sua esquerda aqui a figura da nossa espira.
Vamos imaginar, então, a corrente indo no sentido anti-horário. E ali à direita você tem o esquema que a gente vai usar como macete, tá? Tá aqui. Beleza. Então aqui temos a corrente. Já sabemos calcular o módulo desse campo no centro. Então vamos imaginar um ponto bem no centro da espira, tá? Esse ponto em amarelinho. Vamos lembrar que esse ponto, ele está passando por uma linha aqui que seria o plano da espira, tá? Se você olhar a espira no sentido, pensando que como se ela tivesse alinhada com a sua tela, você estaria vendo a figura da direita. Então, essa linha aqui, ó, gente, ela determina um plano, tá vendo? Que é o plano que você está vendo aqui na frente. Então, você está olhando para a parte frontal. E a corrente, ela está fazendo isso, ó, para a esquerda. Tenta imaginar agora o teu polegar aqui em cima, ó, caminhando no sentido da corrente. Você concorda que se o teu polegar estiver aqui em cima, a hora que você abraçar a espira, os seus dedos eles vão vir de trás para frente, eles vão fazer isso aqui, ó. Eles vão fazer isso aqui, ó, para fora do plano. Vê? Concorda? Ah, então pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Então, quando a corrente estiver no sentido anti-horário, o meu vetor campo magnético ele vai ser representado assim, ó, saindo da espira. Certo? Se ele está saindo da espira, tenta imaginar agora um ímã. Tenta imaginar um ímã. Agora imagina que a espira é um ímã. Tá? O ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Certo? Polo norte. Opa, polo norte e polo sul. Você concorda que num ímã, as linhas de campo, elas saem do polo norte e chegam no polo sul? E chegam no polo sul, certo? Olha as linhas de campo chegando no polo sul aqui, ó. Outra linha de campo chegando no polo sul. Então para pensar um pouquinho. Se você estiver olhando para a espira por aqui, ó, pela frente, é como se você estivesse olhando para um polo norte do ímã, não é, ó? Tá? Então imagine você olhando para frente de uma espira, onde a corrente que circula por ela é anti-horária. Tá vendo? Quando você olha para a espira dessa forma, você está vendo um ímã, como se fosse um ímã, soltando o vetor na sua direção. Então é como se você estivesse olhando para o polo norte. Então, o que a gente vai dizer? Olha, a parte frontal da espira é o polo norte de um ímã. Então aqui você tem o polo norte de um ímã. E a parte posterior é o polo sul do ímã. Tá? Então a gente guarda uma regrinha que serve como um macete mesmo. Tá? Ó, quando a corrente na espira está sendo percorrida no sentido anti-horário, a parte frontal dela é um polo norte. Ó. Olha o símbolozinho do norte aqui, ó, que bonitinho. Ó. Tá? O símbolozinho do norte te ajuda, na hora que você está desenhando ele, a lembrar que a corrente ela está caminhando no sentido anti-horário. Tá? Então, para quem tá. Essa visão que você está tendo é a visão frontal. Né? Uma pessoa que está lá atrás, ela estaria aqui, por exemplo, ó, se ela está atrás da espira, ela está vendo o campo entrando. Então, ela está olhando para o polo sul da espira. Então, a espira virou um ímã. Basicamente, essa é a ideia. Como se ela fosse um imãzinho, onde você identifica o que é o polo norte e o que é o polo sul. Tá? Então, corrente no sentido anti-horário, parte frontal, polo norte. Tá? Repito, você não precisa decorar isso desse jeito, porque você sabe fazer pela regra da mão direita. Tá? O que eu vou fazer agora é fazer a corrente trocar o sentido. Então, ao invés dela ir no sentido anti-horário, eu quero ir no sentido horário. O que vai acontecer nesse caso? Né? A hora que eu trocar o sentido da corrente, o vetor que sai do plano vai entrar no plano.
E aí nós vamos ter, então, nós estaremos olhando para outra face do ímã, que é a face sul, tá? A face norte do ímã é a face de onde saem os vetores. Então, se eu estou olhando aqui, eu estou olhando a face norte dele, do nosso ímã virtual, né? É um eletroímã. Se eu estou olhando por aqui, eu estou olhando a face sul do ímã, tá? Beleza? Podem tirar print, então, para a gente seguir para o segundo caso, gente. O caso do sentido horário. Vamos fazer novamente o desenho para a gente poder fixar bem o conceito, tá? E aí daqui a pouco a gente está chegando já nos exercícios. Então, olha só. Eu tenho lá a espira. Aqui eu tenho o plano da espira. Aqui, tá? O campo magnético é o campo no centro dela, tá? Lembrar, o campo é μi sobre 2r para espira, tá? Só que agora, a minha corrente, ela vem assim, ó. Ela vem assim, no sentido horário. Sentido horário. Tá? O que eu faço então? Vamos olhar para a nossa espira de frente e imaginar o nosso polegar aqui em cima. Ó. Então, imagina o seu polegar, só que apontando para a direita. Então, pega o polegar e aponta lá para cima, lá em cima, para a direita. O que você vai perceber? Se você apontar o seu polegar no fio da espira para a direita, você vai perceber que os seus dedos vão entrar aqui, ó. Eles vão entrar nesta região aqui, ó. Os dedos vão entrar. O nosso campo magnético, ele vai fazer isso aqui, ó. Lá para dentro, ó. B. Lá para dentro. Tá? Então nós temos o seguinte, veja. Se você estiver olhando aqui, ó, para essa parte, você está vendo o campo entrando. Agora pensa num ímã. Pensa num ímã. Pensa num ímã. Você tem uma face norte, de onde as linhas de campo saem, e tem a face sul, que é para onde as linhas de campo entram. Certo? Se você está olhando para uma face onde está entrando o vetor, você está olhando para a face sul. Essa é a face sul. Toda vez que você olha para uma espira com corrente no sentido horário, na verdade você está olhando para a face sul de um ímã. Para a face sul de um ímã. A pessoa que está desse lado aqui, ó, desse lado, ela está olhando para o sentido anti-horário. Ela está olhando para a face norte. Então, a gente acaba meio que decorando mesmo. Olha, você está olhando para a corrente, você está vendo horário, então você está olhando para a face sul da espira. Se você está olhando, e aí, por consequência, a outra face é a face norte. Tá? Aqui nós temos também a pegadinha, ó. Aqui nós temos também o truquezinho, ó o macete. Ó. Se você estiver olhando o campo entrando, você está olhando na face onde o campo está entrando, ó, que é essa face aqui. Então você está olhando para a face sul da espira. Na hora que você desenha a letra S do sul, ó, aqui dentro da espira, o próprio desenho da letra S já te dá o sentido da corrente no sentido horário. Tá? Então a coisa funciona assim. Espira, módulo μi sobre 2r. Se a corrente estiver no sentido horário, é sul. Se a corrente estiver no sentido anti-horário, é norte. Basicamente é isso. Tudo isso explicado pela regra da mão direita, ok? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar estas espiras e vou associá-las, uma pertinho da outra, uma pertinho da outra. Quando eu associo as espiras, todas elas, formando um grande condutor, esse condutor será uma solenoide. Tá? A fórmula da solenoide também é bem parecida com a da espira, e a ideia do campo magnético também é a mesma, tá? Pela regra da mão direita. Tá bom, pessoal? Então vocês podem tirar print, e aí a gente vai para o item C, que já encerra esse estudo do primeiro fenômeno. Então, quer dizer, eu já sei caracterizar campo gerado por condutor retilíneo, eu já sei caracterizar condutor, campo gerado por condutor do tipo espira, e agora eu vou fazer pela solenoide, tá bom? Então vamos lá.
Então, a terceira e última forma da gente gerar campo a partir de condutores é criando a tal da bobina, tá? Ou bobina longa, ou também chamada de solenoide. Então, aqui a gente tem uma foto, novamente uma fotinho, de uma solenoide, tá? Essa solenoide ela é composta por uma, duas, três, quatro, cinco espiras, tá? O que a gente percebe quando você associa essas espiras e faz essas espiras serem percorridas pela corrente? Você percebe que dentro da solenoide aparece um campo magnético praticamente uniforme. Veja só, as linhas aqui bem bonitinhas, né? E esse campo, ele vai ser tanto mais intenso quanto maior for o número de espiras ali dentro, tá? Então aqui tem uma definição para a gente de solenoide, que é um condutor enrolado, segundo espiras iguais, uma ao lado da outra igualmente espaçadas. É importante que o espaçamento entre as espiras seja o mais regular possível, que não haja grandes discrepâncias de espaços. Por quê? Porque você, quanto mais regularzinho tiver o espaçamento entre as espiras, mais uniforme vai ser o campo magnético interno aqui, ok? Tá bom? Aqui eu tenho um desenho que ajuda a gente a falar um pouquinho da direção e do sentido do campo. Porque, veja, pela nossa figura, o campo ele pode ser ou para a direita ou para a esquerda. Tudo vai depender da regra da mão direita. Da regra da mão direita. Só que agora, a regra da mão direita ela vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque até então, o que eu chamava de corrente? O meu polegar. E isso aqui eram as linhas de campo, não é? Certo? Agora a gente vai fazer o contrário, gente. Agora a gente vai fazer o contrário. Agora, os nossos dedos são a corrente. E o nosso polegar é a linha de campo. Então, eu quero que vocês primeiro se concentrem nesta foto aqui, ó. Nesta foto. Tá? Olha para a setinha azul. Imagina a corrente elétrica indo nas espiras, tá? De tal maneira que isso aqui seja o campo magnético. Então, olha só, se você aplicar a regra da mão direita agora trocada, ó, isso aqui é a corrente. Então, se a corrente estiver fazendo isso, ó, para a tela, para cima, o campo está para a esquerda. Então, quando a corrente percorre nesse sentido aqui, ó, para cima, o campo é gerado conforme a setinha azul, tá? Corrente para cima, campo gerado com a setinha azul. De novo, ó, corrente para cima, campo gerado para a esquerda. Agora, para gerar um campo para a direita, a corrente tem que vir de lá de cima. Então, se a corrente fizer isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, peraí. Imagina a corrente vindo aqui de cima, ó, fazendo isso, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Aí você tem o amarelinho. Então, basicamente, para trabalhar com condutores, você vai sempre usar a regra da mão direita, tá? Veja esse desenho que interessante, para você entender legal, ó. Ó. Aqui você tem o meio da espira, tá vendo? Percebe que a corrente ela está subindo lá por trás. Então tenta imaginar aqui o centro da espira e a corrente fazendo isso, ó, vindo aqui por trás, vindo por trás. Quando a corrente vem por trás, o meu polegar aponta para a direita. Então se a corrente vem lá de trás, o campo vai para a direita. Se o campo vai para a direita, presta muita atenção. Essa face da espira contém as linhas de campo saindo, ó, conforme vocês estão vendo no desenho aqui de baixo. Tá? Então, corrente subindo por trás. Quando a corrente sobe por trás, o campo está indo para a direita. A face norte do nosso campo está aqui, ó, de onde as linhas saem. E a face sul para onde as linhas entram. Tá? É basicamente isso que está acontecendo aqui. Tá? Se você olhar para essa face aqui, ó, você vai ver a corrente no sentido anti-horário. Face norte. Anti-horário. Se você olhar para essa face, você vai ver a corrente no sentido horário.
Tá? É muito importante que a gente tenha essa capacidade de analisar isso. Depois nos exercícios isso vai ficar mais claro. Tá? Beleza? Bom, aqui dentro, veja, você tem as linhas de campo. Tá? No interior da solenoide, a direção dela, do campo, é exatamente a do eixo da solenoide. Tá? Ó, veja que aqui ele está no eixo X. Tá? E veja que a fórmula do campo elétrico é μ0 I, sempre μ0 I, né? Sempre μ0 I vezes alguma coisa. Nesse caso, N sobre L. Tá, o que é N sobre L? N é o número de espiras que você tem. Tá? E L, na verdade, é o comprimento da solenoide. Este comprimento aqui. Tá? Então, é o número de espiras por metro, por exemplo. Tá? Quanto mais espiras por metro você tem, maior vai ser o campo elétrico. Ou seja, quanto mais aglomeradas estiverem as solenoides, as espiras, quanto mais apertadinhas elas estiverem, mais intenso será o campo. Por outro lado, né, quando você tem menos espiras por metro, pensa num N pequenininho, menos espiras por metro, ou seja, quando as espiras estão mais afastadas, o campo magnético lá dentro fica menos intenso. Tudo bem? Beleza. Então, ó, campo elétrico, campo magnético gerado por condutor retilíneo, campo magnético gerado por espira e campo magnético gerado por solenoide. Tudo valendo regra da mão direita, ok? Essa é a segunda parte, essa na verdade, a primeira parte dos fenômenos eletromagnéticos, tá? Essa parte está sendo recebida para vocês junto com a introdução. Num próximo arquivo, eu vou mandar para vocês os exercícios de sala dessa aula. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é pegar agora esses três tipos de condutores e ver como é que a gente encontra os exercícios nos vestibulares. Tranquilo, pessoal? Então, vocês vão receber separado a teoria e agora, na sequência, a parte de exercícios. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Entre em contato comigo e não esquecem, agenda os plantões. Falou? Ó, beijos para vocês, gente. Obrigado.